Passando para a segunda parte do nosso programa, explicando Espiritismo, teremos a nossa companheira Alina com o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 7º, parte 2ª, da volta do espírito à vida corporal, itens de 1 a 4. Boa noite, Alina. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Todos que estão nos ouvindo aí. Eu acho muito legal porque, apesar de eu estar aqui só de 15 em 15 dias, minhas últimas falas criaram uma continuidade, porque a gente primeiro falou da volta do espírito, fim da vida corpórea para a vida espiritual. Depois a gente falou da vida do espírito, ou seja, como é que o espírito fica quando está errante. E agora a gente está falando do retorno para a vida corporal, né? Então a gente está no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, parte 2, itens 1 ao 4, da volta do espírito à vida corporal, ou seja, da reencarnação, né? Então, hoje, acho que todo mundo sabe que espírito acredita em reencarnação. É o ponto principal do espiritismo, é a crença na reencarnação, né? E na imortalidade da alma. Então ele traz uma comparação do espírito no momento que está próximo a encarnar com quando nós estamos encarnados e estamos próximos a desencarnar. Nós ficamos agonizantes e nessa agonia a alma, né, que é o espírito encarnado, pressente que vai desencarnar, né? Então esse espírito lá do outro lado também, ele fica confuso, ele fica perturbado quando está perto do momento da encarnação. E ele quando começa a perceber essas alterações, ele também consegue prever que está próximo desse momento de reencarnar, né? E embora a população em geral tenha muito medo de desencarnar, o medo é maior ainda para encarnar. Porque a desencarnação é a libertação da alma. A vida espiritual é a vida verdadeira, né? E a reencarnação é um grande desafio. Os espíritos têm muito medo de reencarnar, né? Voltar para essa prisão corporal, e o medo maior deles é de falhar nas provas. O medo é falhar e ter que voltar novamente quantas vezes forem necessárias, né? Então, muitos espíritos, a gente vai ver mais pra frente, acabam recuando diante desse desiderato aí que é a reencarnação, mas eles têm ciência de que a reencarnação é necessária. A gente pode até adiar, mas esse adiamento não é infinito. Em algum momento ele vai ter que retornar. Quanto mais cedo nós vamos evoluir, né? Para alguns espíritos que estão lá do outro lado, é cômodo. Ele não está sofrendo, não está evoluindo, então ele quer ficar ali por um tempo. Mas aí uma pergunta que é feita nesse capítulo do Livro dos Espíritos ele pode ficar de forma indefinida nesse estado? Aí é respondido que não, porque vai chegar um momento que ele pode ficar cômodo por um tempo, mas vai chegar um momento que ele mesmo vai sentir essa necessidade de reencarnar para evoluir, para crescer, né? Um outro ponto interessante que ele traz é que a gente vê nas comunicações, nas mediúnicas, tem espírito que está tão envolto na condição dele inferior que ele não tem consciência do processo de reencarnação. De encarnar, reencarnar, dessas idas e vindas, né? Mande notícia do mundo de lá, né? Esse processo, né? Uns indo, outros chegando, né? E aí o que acontece? Porque normalmente esse espírito está num estágio de sofrimento. E muitas vezes ele está num processo de obsediar, né, buscar uma vingança, e ele está sofrendo. Então, esse ponto de não conseguir conceber a reencarnação, né, não perceber, porque ele teria uma memória das encarnações anteriores, mas ele não ter acesso a isso, é uma forma também que acaba se configurando num castigo. Porque você fica sem esperança. Olha como você saber que tudo passa e você tem uma nova chance, uma nova vida, também te traz um consolo de que você pode voltar e acertar. E também te faz ver que muitas coisas que você sofreu é consequência de algum ato
anterior. Então a gente vê nas mediúnicas, às vezes, o espírito morrendo de raiva, morrendo não, né? Já morreu, né? O espírito cheio de ódio, cheio de razão, falando até injustiça divina, né? Querendo se vingar de alguma coisa, numa tristeza profunda. E aí a gente faz ele... Tente voltar e lembrar de sua encarnação anterior. E quando a gente vai ver, né? Ele que hoje é quem está sofrendo foi quem fez sofrer anteriormente. Então, quantos espíritos se surpreendem nessas lembranças, verem, perceberem que eles vivenciaram situações até piores, eles foram piores com outros seres humanos do que algum ser humano de quem ele se queixa foi com ele. Então, isso alerta ele, né? Isso traz um despertamento de que ele não foi um injustiçado. Nem todos admitem, né? Às vezes você traz a verdade, mas ele não quer, ele quer teimar ali na vingança. Ele se acha nesse direito. Porém, em algum momento ele vai ter que ter esse despertamento. Então, a gente traz aqui algumas questões, né? Em primeiro é esse prelúdio da volta, essa sensação de que vai voltar, essa percepção de que está perto dele voltar, né? E que também alguns espíritos que não estavam previstos vir tão cedo, eles começam a desejar ardentemente vir para cá, principalmente se for uma ascendência maior. Esse desejo ardente pode fazer ocorrer uma atração e ele conseguir vir mais cedo, sim, encarnar mais cedo do que o previsto. E alguns, é o que eu falei, adiam, e isso para eles é ruim, né? E uma coisa que eles trazem, que no segundo item a gente tem a união da alma e do corpo, que a gente sabe que durante a concepção já inicia uma ligação do espírito com as células iniciais lá que a gente tem para a formação do feto, né? Com o embrião e posterior feto. Mas é uma ligação. Esse ser lá, esse embrião, ainda não é, o espírito ainda não está nele como ele está em nós quando adulto. Ele tem uma ligação com esse feto. E essa ligação vai se fortalecendo, né? Ela tem uma forte conjugação no nascimento, porém, não só aqui nessa literatura, mas em outras, a gente vai ver que ela não é totalmente completa ainda ao nascimento, né? Que é com a maturação do ser humano que essa encarnação é completa. Porque, na verdade, se a gente pensar bem, nós, quando ainda somos imaturos, somos um bebezinho, não temos ainda a propriedade das nossas sensações, dos nossos sentimentos, do nosso intelecto. Nosso corpo ainda não está desenvolvido para isso. Então, é mais próximo da adolescência mesmo que o espírito assume o controle daquilo ali, com seu histórico, com suas mágoas, com seus vícios, com suas qualidades também, né? É mais próximo da adolescência. Então, a literatura traz que até os 8 anos, nessa parte inicial da infância, os mesmos espíritos que estavam nesse processo de você encarnar, te auxiliando, eles permanecem próximos de você, para ir te guiando te fazendo se adaptar a esse novo corpo e para depois, aos poucos, você ir tomando mais rumo de si mesmo, né? Então, a gente ficou de discutir 4 itens aqui, que é o prelúdio da volta, a união da alma e do corpo e o aborto, que eu vou falar daqui a pouco, as faculdades morais e intelectuais do homem e a influência do organismo. Porque a gente sabe que a gente traz essas faculdades de vidas anteriores, as aptidões, os dons, a gente discutiu isso, inclusive, anteriormente, né? Porém, nem sempre o corpo que a gente habita na Terra permite que nós consigamos utilizar dessas percepções, dessas capacidades, tá? O espírito tem uma capacidade muito maior do que o próprio homem encarnado. A gente sabe disso. O próprio corpo em si, mesmo que seja um corpo bem moldado, sem uma limitação maior, ele nos limita enquanto espírito. A alma está mais restrita e mais limitada. Inclusive, o próprio coleção Vida no Mundo Espiritual traz muito isso, que vê lá o encarnado, por lá quando emancipa durante o sono, ele está meio sonolento, meio inconsciente, porque ele não é dado a entrever
história que nós temos pregressa, ele não pode, né? São raras as exceções em que as pessoas têm acesso às vidas anteriores, e isso tem um motivo. E esse acesso vai trazer outros atributos, né? Que a gente teve em vidas anteriores. Então, muitas vezes a gente tem apenas essa restrição do corpo físico em si, que todos temos, mas em alguns casos a gente vai ter espíritos que, por conta de atos cometidos no passado, vão perder determinada aptidão, os órgãos dele não vão permitir que ele, né, exerça essa aptidão como uma forma de prova, uma forma de expiação, né? Então ele vai ter que viver com essa limitação. Inclusive, alguns espíritos escolhem viver com essa limitação. Eles têm a consciência de que é melhor que arrancar os olhos do que, né? Porque ele tem a consciência de que é melhor ele vir com essa limitação para ele não errar de novo através daquele meio. Então, por exemplo, se o espírito tem um grande intelecto, é um espírito inteligentíssimo, evoluidíssimo na questão intelectual, ele pode vir com um sistema nervoso com um desenvolvimento inferior que faz com que ele tenha uma limitação maior na intelectualidade. Pode ser desde uma deficiência mental ou um QI menor do que ele teria, né? Para que ele não use de novo esse intelecto para o mal. Pode ser uma imposição ou pode ser uma escolha do espírito que se arrependeu e tem medo de falhar de novo diante da prova aqui na vida corporal. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem um déficit intelectual está pagando alguma coisa, certo? A gente tem textos que trazem muito bem isso, né? De como alguns espíritos quando já estão depurando, quando já estão chegando às vias finais de necessidade de encarnar, escolhem vir com provas grandes para a depuração final. Eles suportam, eles toleram. Tanto que a gente vê algumas pessoas que sofrem injustiça, passam por tudo que a coisa está ali, ó, na fé, né? Então essas pessoas são normalmente esses espíritos que dentro desse processo evolutivo não dá mais valor a o que o corpo pode conseguir, mas o que a alma pode conseguir, né? Então esse texto aqui da Revista Espírita, esse texto assim eu leio de novo, gente, olha, eu não lembrava disso, porque ele traz esse percurso desses espíritos, né? Como é inicialmente o espírito, né? Os espíritos mais primitivos, e de que forma isso vai evoluindo. Então ele traz, é um texto da Revista Espírita de fevereiro de 1864, né? Que ele fala assim: tomemos o espírito em seu início na carreira humana. Estúpido e bruto ele sente, contudo a centelha de vida em si, pois adora um Deus que ele materializa conforme a sua materialidade. Então ele adora um Deus, mas o Deus dele é materializado, porque esse espírito é pura materialidade também, né? Então a ideia que ele tem de Deus é equivocada, mas já é um princípio aí dessa fé. Nesse ser ainda vizinho do animal, há uma aspiração instintiva, quase inconsciente, para um estado menos inferior, mas um estado menos inferior do seu quesito corporal, das suas aptidões, tá? Ele começa por desejar satisfazer seus apetites materiais, inveja os que vê num estado melhor que o seu. Eu acho que a gente ainda tem alguns assim, né? Então inveja as pessoas que estão no estado material melhor, que têm aptidões melhores. Mas isso já é um desejo de evolução. Mesmo que não seja evolução espiritual, a princípio, é um desejo de evolução. Assim, na encarnação seguinte, escolhe ele mesmo, ou antes, é arrastado a um corpo mais aperfeiçoado. E sempre, em cada uma das suas existências, deseja um melhoramento material. Então, vou dar um exemplo bem simples, só para a gente entender, né? Nessa vida, você fala, poxa, eu queria ter a seriedade de fulano, né? Para poder conseguir um emprego melhor, saber como falar bem. Aí, digamos que você vem na outra vida para desenvolver isso, você quer falar bem. Aí na outra você fala, poxa, eu queria ser mais inteligente e entender mais
como construir uma casa. E aí você vai desejando essas coisas, mas que são mais do mundo material, né? Jamais se sentindo satisfeito, quer subir sempre. E isso, dentro do homem primitivo, que a princípio parece ser algo ruim, porque você está desejando algo material, é algo de bom, porque é um princípio, é um início dessa aspiração a algo superior. E é parte do processo evolutivo dele. Em outro momento as aspirações serão outras, né? Porque a aspiração à felicidade é a grande alavanca do progresso. À medida que suas sensações corporais se tornam maiores e mais requintadas, suas sensações espirituais também despertam e crescem. Então, começa o trabalho moral. E a depuração da alma se une à aspiração do corpo para chegar ao estado superior. Então, eu não quero mais um corpo num estado superior apenas. Eu quero que a alma também evolua, né? Então, esse estado de igualdade, de aspiração material e espiritual não é de longa duração, porque em breve o espírito eleva-se acima da matéria e suas sensações não podem mais ser por ela satisfeitas. Então, pelas questões materiais, a gente não vai conseguir mais satisfazer o que nós aspiramos, né? Então, ele necessita mais, precisa de coisa melhor. Mas aí, tendo o corpo sido levado à sua perfeição sensitiva, não pode acompanhar o espírito, que agora o domina e dele se destaca cada vez mais como de um instrumento inútil. Então, o corpo já é muita limitação para o que ele pode evoluir. Esse corpo, nesse planeta, pelo menos, já foi até onde ele poderia ir. E aí ele evoluiu mais como espírito, então esse corpo para ele já é uma prisão, né? Então, ele direciona todos os seus desejos, todas as suas aspirações para um estado superior. Sente que as aspirações materiais que lhes eram um motivo de felicidade em suas satisfações não são mais que um aborrecimento, uma degradação, uma triste necessidade da qual ele aspira a libertar-se, para gozar sem entraves de todas as venturas espirituais que pressente. Então, esse espírito, à medida que vai evoluindo, ele sabe que ele pode alcançar mais do que ele tem aqui, como evolução. Não só isso, não é só esse pressentimento. A gente convive com espíritos mais superiores, que vivem em outras instâncias, e a gente deseja estar ali, né? Então, talvez quem está aqui queira ir para uma colônia estilo nosso lar. E quem está em nosso lar quer ir, sei lá, para Júpiter, né? Então, a gente sempre aspira a uma evolução maior, né? Há fluidos espirituais como fluidos materiais, se estes dominarem. Entretanto, quando o espiritual conquistou a ascendência sobre o material, o espírito que julga de modo diferente escolhe ou é atraído por simpatias diferentes. Como ele necessita de depuração e esta só é alcançada pelo trabalho, conforme nossa companheira Hilda estava falando aqui, as encarnações escolhidas eles são mais penosas, porque depois de haver dado supremacia à matéria e a seus fluidos, ou seja, ele antes queria gozar a matéria, agora ele quer não desejar mais a matéria, então ele já não deseja mais fruir do material, né? Então ele deve constranger a matéria, lutar com ela e dominá-la. Daí essas existências tão dolorosas que muitas vezes parecem tão injustamente infligidas a espíritos bons e inteligentes. Esses fazem sua última etapa corporal e entram, ao sair desses mundos, nas esferas superiores, onde suas aspirações superiores encontrarão a sua realização. Então, o que traz aqui? Que é um equívoco a gente sempre achar que as lutas da vida é punição. Porque até quem não é superior, as lutas da vida são, na verdade, uma oportunidade de aprendizado. Né? E o espírito que se acovarda diante da luta da vida, alguns até antes de nascer, recuam e acabam não nascendo. Né? A gente tem os abortos espontâneos em início de gravidez, né? As crianças que morrem mais tenramente, mas principalmente ocorre o aborto espontâneo, esses espíritos que recuam. E a gente tem o caso dos suicidas, né? Que encaram a vida como um castigo, não conseguem ver como uma oportunidade de elevação. Seja por que motivo for, que aí é um capítulo à parte. Mas o que é interessante nisso? Primeiro, o que ele diz? Se uma mãe
perde um bebezinho, um embrião, no início da gestação, ele diz que o espírito nada sente. E que, na verdade, essas perdas vieram como muito mais como lição para os pais do que para esse espírito que acabou não vindo nesse início de gestação. Então, é o que ele fala, é muito mais, porque para um pai e para uma mãe perder um filhinho é muito mais sofrido, é uma lição muito maior, né? E que se um feto está destinado a nascer, que os pais não deveriam passar por essa experiência, vai vir um feto que vai nascer, porque Deus prevê quem é que vai atuar. A gente não consegue, mas Deus consegue prever. Então, ele só destina a uma geração, com pais e filhos, né? Um feto viável, se é para ele nascer. Se ele não nasceu, ele mesmo recuou, foi uma decisão dele, foi, mas isso era previsto, e os pais eram previstos passar por isso. A gente sabe que na obra da criação tudo se encaixa, né? Mas a gente às vezes fica assim, teorizando com algumas coisas. E aí uma pergunta que ele faz é, já que o espírito nada sente, e já que essa ligação com o embrião, né, não é completa, então o aborto não é crime, aí o que é que Allan Kardec traz, né, que os espíritos trazem? Tudo que infringe a lei de Deus é um crime. Entende? Qualquer infração à lei de Deus é um crime. E o aborto, você está infringindo a lei de Deus. Olha como ele traz. Embora não haja essa ligação completa, embora o espírito não sinta, como ele está trazendo aqui, né? Embora a gente veja algumas literaturas com uma descrição do espírito estar revoltado. Ele pode se revoltar depois porque ele queria vir. Ele queria essa oportunidade, mas ele não sente a dor, ele não sente isso, não tem essas sensações, né? A dor é mais moral. Ele diz o quê? A gente está desobedecendo a lei divina. Porque se Deus colocou você para ter aquele filho, seria para você ter. Não estou fazendo juízo de valor de ninguém, eu estou trazendo o que está aqui, né? Até porque todos nós infringimos alguma lei de Deus e ninguém tem que julgar ninguém, cada um com sua consciência se julga, né? Então, a gente vê na literatura que todo esse processo de voltar tem um planejamento, né? Os espíritos deixam os cônjuges reservados no leito durante o ato sexual, não invadem isso, porque ainda vai dar tempo antes de o óvulo ser fecundado, aí eles vão e de acordo com, por uma questão magnética, o espermatozoide que vai ser escolhido para fecundar o óvulo vai trazer a carga genética que do perispírito do espírito há uma combinação. Então, nosso perispírito é um molde para nosso corpo. Ele tem representações de cada órgão, de cada célula. E ele traz a carga de nossas vidas anteriores. Não é no perispírito que se enxerga tudo? As mazelas, as lesões. A gente viu, no caso, na coleção Vida no Mundo Espiritual, quando eu não li recentemente para trazer o texto, eu não trouxe específico, eu não sei qual é exatamente. Mas num dos livros, se eu não me engano, foi no próprio Nosso Lar, não lembro. André Luiz vê uma mulher, uma figura com manchas escuras. Né? Com manchas escuras, querem entrar na colônia, ele fica com pena dela, mas ela acha que ela é uma vítima, né? E aí quando o espírito benfeitor chega, orienta André Luiz que ela foi uma mulher que auxiliou e provocou o aborto de várias mulheres, né? Ela retirava o feto nas outras mulheres, então ela foi responsável por diversos abortos, né? E ela achava que o que ela tinha feito não era nada demais, então ela ainda não tinha trazido o erro para a consciência dela. E aí essa sintonia de pensamento dela poderia ser maléfica ali na colônia, ela não poderia entrar, né? Então, claro que leiam com mais detalhe, porque eu estou falando do tempo vivo da memória, né? Detalhes maiores só com a leitura mais recente. Eu já li a coleção 3 vezes, mas sempre que a gente lê, a gente tem percepções maiores do que foi lido ali, né? Então, ele traz também uma questão assim, aí você fez a ligação do espírito lá com
o óvulo fecundado, né? O espírito já está, cada vez mais ele vai perdendo a consciência de si mesmo. Quanto mais a ligação vai se evoluindo, mais ele vai perdendo a consciência. Ele é acompanhado por uma equipe espiritual. Quanto mais mérito ele for, de maior qualidade as companhias que ele terá. E a sintonia com os pais vai definir também o futuro desse embrião, né? Porque muitas vezes o feto sente a rejeição, muitas vezes não, ele sente. Se houver rejeição, tanto do pai quanto da mãe, o feto sente. E isso vai trazer consequências, inclusive na vida adulta. Fica no subconsciente do sujeito, né? E pode trazer consequências, inclusive, para a vida adulta. Então, é o cuidado que você tem que ter de orar, né? De aceitar, de perceber que aquele feto veio para ter uma convivência contigo. Às vezes ele vai ter uma afinidade maior com o pai ou com a mãe, mas nós somos os adultos, nós que precisamos nos trabalhar para trabalhar essa afinidade com esse espírito que veio através de nós, né? Porque nós aceitamos esse papel antes de vir, ou em um acordo durante a emancipação da alma, tá? Então ele fala aqui, ó, o perispírito, isso aqui em Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco, que é o espírito Manuel Filomeno, né? O perispírito do reencarnante sincroniza com a vibração do espermatozoide, que possui a mesma carga vibratória, sobre ele incidindo e passando a plasmar no óvulo fecundado o corpo compatível com as necessidades evolutivas, como decorrência das catalogadas ações pretéritas, que é o que eu falei que está impresso no perispírito, né? Equilíbrio da forma ou anomalia, habilidades e destreza ou incapacidade, inteligência, memória e lucidez ou imbecilidade, atraso mental, oligofrenia, são estabelecidos desde já pela incidência de conquistas espirituais sobre o embrião em desenvolvimento. Então, quando o feto sofre alguma alteração e a criança nasce com alguma limitação, é porque já existia uma programação, né? Então, aí aquilo dos genitores, a gente tem Temas da Vida e da Morte, também de Manuel Filomeno, no mesmo livro. Graças à simpatia ou animosidade que um vinculam a futuros genitores, estes reagem de forma positiva ou não, envolvendo o filho em ondas de ternura ou revolta, que o mesmo assimila, transformando-se essas impressões em fobias ou desejos que exteriorizarão na infância e poderá fixar indelevelmente na idade adulta. Então, esse cuidado que você tem que ter com essa troca de vibração com esses espíritos que estão no ventre da mãe, né? Então, aí ele fala, responsável por si mesmo na escala excepcional, apesar da soberana lei de amor que o amparam e o inspiram, é o espírito quem modela a aparelhagem de que se utilizará em cada reencarnação como decorrência imediata e inevitável do comportamento que se permitiu na experiência anterior. Tá? Mas aí é o cuidado que a gente tem que ter, de novo, eu repito, de não achar que todos que têm uma limitação, de uma criança que tem uma deficiência, né, são espíritos que estão pagando. Ele tá assim porque ele fez alguma coisa na vida. Tem gente que fala até que foi assassino, né? As pessoas gostam de criar essas coisas, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente que trabalha com essas crianças e tem a percepção da energia, a gente vê espíritos com um olhar que a gente sabe que a coisa não é essa, né? Então é a experiência deles, de cada um é única, a gente tem a infinitude de possibilidades, a gente tem que ter o cuidado que a gente tem que ter muito de não generalizar, porque a gente vê uma história no romance e a gente generaliza para todo mundo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então é o que ele fala, então ele traz isso, que Deus prevê tudo. Se uma criança tem que nascer para viver, ela está predestinada a ter uma alma. E se o espírito não tem condição de escolher qual corpo que ele vai, né? Porque espiritualmente ele não tem esse nível evolutivo, alguém escolhe para ele. Normalmente os espíritos protetores, né? A depender do estado e do tipo de reencarnação que vai ocorrer. E antes mesmo do espírito saber, isso já vem sendo planejado, tá? E ele fala que a perturbação do espírito ao nascer, ou antes de nascer, é bem maior do que o que a gente espera antes
de desencarnar. Então ele traz, assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, isso no próprio livro dos espíritos, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio ou de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento exigido, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que nova existência se ache claramente formada, que é aquela evolução que eu falei. A aproximação do momento de reencarnar, ele sente uma espécie de agonia, é aquele pressentimento, né? Então, ele fala desse grande processo de ansiedade que eu tinha falado, do espírito, porque ele tem medo de falhar, novamente. Que a prova é difícil, é dura, é árdua, né? Então, é o que ele fala. A depender da esfera que você é, aí você vai ter a galerinha que te acompanha, a qualidade de quem te acompanha. Então, se o espírito está numa esfera melhor, os entes que o amam vão acompanhar ele e incentivar. Não só nesse momento de encarnar, amparando, como a gente viu a mãe de Lísias voltando, né? Como ela foi amparada e recebida, mas durante toda a vida. Então, a gente pensa, olha quanto a gente tem de amparo. Porque a gente fala sempre do espírito protetor, mas a gente tem uma equipe amparando, a depender do merecimento. Mas algum mérito a gente conquista. Se a gente conquista pessoas aqui que amam a gente, no mundo espiritual com certeza também a gente conquista, né? Então olha como Deus nos provê desses irmãos que nos protegem, nos guiam, né? Nos dão conselhos. Nem sempre a gente está aberto a ouvir, né? Mas nos dão esses conselhos e estão sempre atentos à nossa evolução, né? Nosso aprendizado, tá? Então, uma vez que o espírito se ligou ao embrião, não pode trocar. Tipo assim, ó, esse espírito recuou, vamos escolher um outro para ligar a esse embrião aqui para dar seguimento. Isso não existe, tá? E não existe dois espíritos habitando o mesmo corpo. Tem coisa que eu leio que pra gente já é tão natural e óbvio que às vezes a gente não traz pro comentário, mas aí às vezes a gente tem que lembrar que nem sempre o nosso ouvinte é espírita. Então, certos conceitos ainda não está bem desenvolvido, né? E outra coisa, é o que ele fala, um acelerado, o espírito de um acelerado pode vir a se tornar um homem de bem, mas um homem de bem não torna a ser acelerado. O que ele quer dizer com isso? Que o espírito só evolui. Então, o espírito que antes habitou um ser imperfeito vai evoluindo e não volta a habitá-lo. Então, um homem não vai encarnar no corpo de um animal. Certo? A gente tem que ter isso. Se ele já é um espírito de um homem, ele não volta para o corpo de um animal, tá? Ou seja, regredir não. Regredir não. Ou estacionar ou evoluir, né? Às vezes a gente acha que a gente evoluiu num ponto, mas aí os velhos hábitos voltam e a gente, poxa, regrediu. Mas não é que regrediu, é porque aquela evolução foi muito superficial. Ela ainda não tinha se estruturado totalmente nesse espírito, tá? Então, se foi previsto que uma encarnação não ia para frente, algumas vezes pode-se já deixar engatada uma outra. Tipo assim, o espírito, o embrião não foi para frente e já tem um corpo preparado para aquele mesmo espírito. É difícil, mas acontece, tá? Então, a gente às vezes acha que a carga é superior às nossas forças, né? Quando a gente está aqui, mas por isso que Jesus fala, meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave, porque nós, buscando essa lógica do Senhor, a gente sabe que nada é além das nossas forças, tá? Aí ele fala em Os Mensageiros, o benfeitor espiritual traz, raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Então, o passado nos prende e não nos permite ir para frente no futuro. É desse modo que prosseguimos por lá que ele fala, porque ele está lá no mundo espiritual, ele está falando aqui, né?
agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, que eu falei anteriormente, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm olhos de ver. Então, nós já temos que ter um esclarecimento espiritual para poder enxergar a dificuldade como oportunidade de aprendizado. Isso é um exercício no começo, mas aos poucos o espírito vai encarando isso de uma forma mais natural, tá? Então, ele traz essa questão de que o feto ainda não tem uma alma, porque ela ainda está com a encarnação em via de operar-se, mas está ligado à alma que virá possuir, né? Então ele fala que a vida intrauterina seria da planta que vegeta, tá? Mas apesar disso, é sim uma transgressão à lei de Deus, o aborto, tá? Então há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formando. E aí ele traz a questão, às vezes a mãe, se levar adiante a gravidez, corre risco de morte. E aí o espírito responde que, em caso de risco para a mãe, é preferível que se sacrifique o feto. Tá? Então ele justifica que no caso de risco de vida para a mãe, tem que tirar realmente o feto. Tem algumas patologias que a gente sabe, né? Que tem que tirar rapidamente o feto, senão, nos casos de hipertensão, senão a mãe pode não sobreviver. E aí o médico, em alguns momentos, vai ter que tomar essa decisão. Eu tô falando da vida corporal, mas que os espíritos aqui reforçam, tá? Então ele fala que qualidade boa ou má não tem a ver com o seu corpo. Ai, não é por causa do meu fígado que me faz ser irritado. O fígado reflete a sua irritação, porque seu espírito trouxe isso, tá? E não é você que é irritado por causa do fígado, entende? Ele vai ser alterado, o fígado tem relação com a raiva, né? A gente sabe, mas ele vai ser alterado por conta do que seu espírito sente, e não o seu espírito sente porque o fígado está alterado, tá? Então, unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de natureza espiritual, mas o exercício de suas faculdades vai depender desses órgãos que servem ao espírito de instrumento para que ele possa efetivamente demonstrar no mundo carnal que ele tem essas aptidões, tá? É o que eu trouxe anteriormente. Aí ele trouxe uma frase que eu queria achar aqui, que fala bem dessa questão de que não ser o corpo que influencia no espírito no sentido das qualidades, mas o espírito que vai influenciar o corpo. Mas eu não tô achando aqui, não vou ficar procurando pra a gente não perder tempo. Então, o que a gente tem aí nesse caminho, né? O espírito tá lá, vamos pensar no espírito médio, um espírito que não é perfeito, mas que busca se melhorar, depois que ele passou por aquela fase toda de animalidade e de apego ao material, tá? Então ele tá lá na espiritualidade buscando se trabalhar, né? Buscando aprender, mas ele tem aquela dívidazinha do passado ainda ali no subconsciente, chamando ele até no consciente. Ele sabe, ele tem ciência daquela dívida ou daquele defeito. Então vai chegando um momento que ele mesmo se cobra para retornar, né? Então, muitas vezes os benfeitores já estão prevendo. Daqui a pouco ele vem buscar a gente, porque eles esperam que seja, eles esperam não precisar, Geis, tá na hora, minha filha, vamos reencarnar. Mas se eles veem que é uma maturidade sua e você está nesse processo já buscando se melhorar, eles aguardam que você tome essa iniciativa, mas já vão planejando, porque eles sabem que está pertinho, eles já vão percebendo isso. Então você vai sentindo essa necessidade. E aí vem, planeja, e aí no momento de vir, dá medo. Dá. Mesmo para quem vem, quem não vai desistir. Então esses amigos amparam você na sua decisão. Geis, a gente vai estar perto, não se preocupe não. Se eu cair de novo naquele erro meu. Não,
tem consciência do seu erro, já estudou aqui, já trabalhou, já ajudou muita gente, inclusive pessoas que sofreram a consequência do seu erro. Então, vamos lá, a gente está planejando tudo direitinho. Fulaninho vai encarnar depois, você vai ter a chance de se encontrar com ele para resgatar, tal. Então, aí você, no momento certo da concepção, vai ser levada, o hiperespírito vai ser reduzido e vai ser ligado a esse embrião, né? Com o cordão fluídico lá, tá ligadinho, né? E essa ligação vai se consolidando à medida que esse embrião vira feto, vai crescendo lá e nasce, né? Aí o choro, ai, cheguei, meu Deus, né? Vai fazer você ter plena essa encarnação, mas ainda não tem plena consciência de quem você é, tá? Sua memória foi apagada e seus instintos ainda estão apagados, né? Então a gente vê, se a gente lembrar, na média, todo mundo é meio santo até a adolescência. Embora tem crianças que demonstram a tendência, eu tô falando da média, né? A gente não errou, inclusive a gente costuma até julgar mais, né? A pessoa mais inexperiente, como é que pode, fulano faz isso? Como é que pode, né? A gente julga mais, porque a gente ainda não errou, não tomou essa lapada ainda para se colocar no lugar de quem erra. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente começa a mostrar os nossos defeitos morais durante a encarnação. E aí a gente, alguns, né, que tem uma consciência maior, vai aprendendo a não julgar, porque você também errou, pode não ser o mesmo erro, mas por que seu erro é justificável e do irmão não é? Então, olha o trabalho, o planejamento, para que você nessa vida tivesse as circunstâncias para conseguir evoluir, para passar pelas provas certas, conseguir pagar suas dívidas e ainda ter um crédito, né? O soldo é o pagamento da dívida e ainda sair com um créditozinho, se possível, né? E aí a gente vai desperdiçar. Por isso que se fala que o corpo é sagrado, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que dar valor a essa vida. Tem pessoas que não se suicidam diretamente, mas fazem suicídio consciente. Nós estamos acostumados a pensar no suicídio inconsciente, ou suicídio indireto, como, bebe, come mal, usa droga. Tudo bem, isso é. Mas tem pessoas que não buscam cuidar de si, porque não quer viver. Então descobre uma doença, não investe no tratamento, não corre atrás de se melhorar, se tratar. Por quê? Fuga, tudo bem. Mas algumas pessoas é porque desejam realmente desencarnar. Alguns espíritos querem se libertar. Acha, poxa, né? Alguns idosos também têm uma tendência, eu já fiz muito na vida, já deu. Não, gente. Cada dia é precioso. Porque pode ser amanhã que você se depare com quem estava na sua história e no seu, não gosto de usar muito a palavra, mas no seu destino, encontrar aquela pessoa naquele momento. Se a gente pensar que tem relações que começam na terceira idade, não é isso? Trabalhos voluntários que começam ali, e ali naquele trabalho voluntário, ajudando, você vai ajudar um espírito que você prejudicou lá no passado, e você cria um outro tipo de sintonia com aquele espírito. Então, cada dia é precioso. Não é que a gente vai se apegar, eu quero viver mais um dia, não é isso. Mas a gente tem que dar valor ao que Deus nos concede de dia a mais, para que a gente possa chegar lá com o máximo possível de saldo, ou pelo menos diminuir o cheque especial. Né? Eu estava devendo 3.000, agora só devo 500. A outra vida vai ser mais suave. Né? Então a gente tem que ter essa consciência do que a gente precisa conservar do nosso corpo, do nosso ambiente, da nossa mente, que está cada dia mais difícil, né? Para que a gente aproveite essa encarnação. E olha que vários espíritas estão nos advertindo. Tá difícil reencarnar. Tem muita gente na fila. Tem uma galerinha do mal aí que tá precisando vir nesse período agora de passagem do mundo de expiação para regeneração, para ter a chancezinha deles. E aí você vai ficar na fila. E aí? E se o planeta mudar aí para regeneração e você não cumpriu? Vai para o planeta?
Então a gente tem que ter consciência disso. Nós espíritas sabemos desse período de transição, que ele urge muito mais do que nos outros períodos. E a gente, claro que a gente tem momentos de angústia, claro que a gente tem momentos de desânimo, claro que a gente tem momentos de dificuldade, mas a oração faz a gente se voltar. Um dia você está desanimado, angustiado, eu também tenho isso, né? Porque fica até gente ruim no trânsito e tudo, mas aí você ora e você faz, ai, graças a Deus, passou, hoje eu tô gente boa, né? E a gente vai tendo paciência com esses momentos, porque o nosso espírito, tem um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo que fala da melancolia, que é essa aspiração da alma em voltar para o mundo espiritual. E aí fica melancólico mesmo. E aí a gente pode reconhecer, poxa, eu tô assim, hoje eu vou ter paciência comigo, vou acolher isso, porque eu sei que vai passar. E essa certeza de que vai passar, e essa certeza do amparo que nós temos, nos ajuda a enfrentar melhor tudo isso. Tá certo? Espero que todos nós possamos levar isso, porque eu digo sempre que esse aprendizado, isso aqui que a gente estuda para falar aqui, antes de tudo é um aprendizado para quem está falando. Eu costumo ouvir depois de novo, para poder ter consciência do que foi falado, consciência maior, para aplicar a mim mesma. Não vou dizer que sempre eu consigo aplicar tudo, tá? Senão minha poupança estava bem gorduchinha, mas é um esforço diário, como Hilda trouxe anteriormente. A conquista da paz é um esforço diário. Muita paz para todos. Que assim seja. Agradecemos.